Nesse vídeo você vai entender como que o cérebro, a maneira como o cérebro evoluiu conforme o tempo foi passando, foi muito interessante, porque a seleção natural foi meio que escolhendo os indivíduos que tinham uma capacidade de pensamento abstrato. Quando eu digo pensamento abstrato, eu quero... Olha só que estava fora aqui da câmera. Olha só, a seleção natural foi meio que escolhendo, conforme o tempo foi passando, os indivíduos que tinham capacidade de se orientar bem no espaço, ok? Se orientar bem no espaço, e que tinham lá a habilidade de recordar de caminhos. Por exemplo, se você sai do ponto A para o ponto B, o mínimo que se espera de você é que você saiba voltar para o ponto A, correto? O mínimo. Porque se você sai da sua casa hoje, vai na padaria e não se lembra de como retornar, a seleção natural vai capar você, vai acabar com você. E é isso que aconteceu com aquele pessoal lá do vivia em cavernas, Neandertais, eu acho que era esse o nome. Eles foram meio eliminados da equação porque eles não tinham essa habilidade de eu vou sair para caçar hoje de manhã, beleza. Mas aí quando eu tenho que voltar com a caça, eu não me lembro onde é que eu tô. Eu tô no meio de uma floresta e eu não consigo me lembrar onde é que é a minha caverna. Entendeu? Ou melhor, você vê lá um animalzinho bonitinho, um leão, esse aqui é um leão, ok? Você vê um leão e aí o leão vai e meio que ataca e come seus amigos, beleza. E aí se a sua memória não for boa, na próxima vez que você vê um leão perto de você e você não fugir, a mesma coisa vai acontecer com você. E com isso a seleção natural vai meio que tirando você da brincadeira. E aí só vai sobrando quem? As pessoas que têm que preferem a segurança, né? Escolhem lá as pessoas que preferem ficar um pouco mais seguras. Então, o que a gente vai entender como o cérebro aprende, o cérebro vai aprender de duas formas, basicamente. De duas formas. A primeira forma vai ser através da criação de imagens e através da criação de associações. Isso vai da forma que o cérebro foi evoluindo, como eu expliquei mais ou menos aqui, mas se você for lá e estudar lá modelos de memorização lá na psicologia, modelos de construção da memória, você vai perceber lá que o cérebro, para você pegar a informação e passar da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, ele meio que passa, o modelo mais aceito hoje em dia, ele passa pela memória de trabalho. E a memória de trabalho é um conjunto de várias características que por exemplo, tem lá a memória do áudio, memória do áudio, a memória da imagem, ok? E o buffer, que é aquela memória onde tudo trabalha lá dentro, e aí você consegue pegar essas memórias de som, e essas memórias de imagem, por exemplo, aquela música que você ouviu no seu casamento. Se você fechar o olho, você consegue lembrar da música. Uma foto bonitinha que você tirou um tempo atrás com um famoso que morreu. Mesmo sem olhar a foto, você se lembra da situação. Por quê? Porque a memória, se eu não me engano, a memória episódica, né, que chama, essa memória de imagens no cérebro humano é muito forte. Mas a única forma de passar todas essas coisas que você transforma em imagem no seu dia a dia para a memória de longo prazo é através de uma associação.
E não é qualquer tipo de associação. É uma associação forte, é uma associação que atinge lá a maluquice. Por quê? Porque, por exemplo, existe lá a curva do esquecimento. A curva do esquecimento vai dizer lá mais ou menos que você estuda algo aqui, quando você estuda isso, você tem 100% da sua capacidade de aprender aquilo, tá aqui nessa primeira curva. E aí se você se passar 24 horas e você não revisar aquela informação, você vai perder cerca de 80% daquela informação nas primeiras 24 horas. Ok? E aí, o que as pessoas fazem? Ah, então eu já entendi a curva do esquecimento. Então depois de 24 horas eu vou revisar o que eu criei. Vou revisar meu resumo lá, pegar meu resumo, dar uma revisada, e aí vai voltar para o 100%. Beleza. E aí no outro dia também. Mas aí a gente não estuda só uma coisa, gente. A gente estuda todos os dias. Se você estuda todos os dias, um pouquinho. Então não tem tempo suficiente para você ficar revisando toda hora. Ok? Então, como o cérebro aprende, que é o objetivo principal desse vídeo, antes que eu me perca aqui, é o que? O cérebro vai aprender através de imagens e através de associações. Eu disse que essas associações terão que ser criadas através do que você entendeu da matéria, ok? E após elas serem criadas, elas precisam ser revisadas com base na teoria lá do Abigails, que criou essa curva do esquecimento, que imaginou essa curva do esquecimento. Um ponto interessante é que o próprio Abigails dizia o seguinte, que a melhor maneira de você aprender alguma coisa é você, entender a curva do esquecimento, saber que ela vai atuar sobre você, e através de você saber que ela vai atuar sobre você, o que você faz? Você vai lá e faz uma tá saindo. Repetição espaçada. Isso aqui é tipo um resumão de várias técnicas específicas. Dependendo, eu posso até entrar nelas depois. Repetição eu escrevendo específica aqui, espaçada. Repetição espaçada. Ok? Repetição espaçada. Beleza? E aí ele fala. Aí o cara pergunta pra ele lá como é que a pessoa aprende então. Beleza, o cara vai lá, vai pra escola, vê a matéria, e aí anota, faz resumo e passa pra repetição espaçada todo dia, blá blá blá, e ele. Não exatamente. O que o cara pode fazer? Ele pode pegar isso que ele aprendeu e meio que codificar, palavra certa, codificar. Para aprender mais rápido, você precisa codificar a informação que você aprende através de técnicas, não dá espaço, então eu vou fazer um anacrônico aqui, técnicas mnemônicas, que é o meu objetivo aqui nesse canal. Ou seja, dessa bagunça aqui, o que você tem que tirar? O cérebro vai aprender através de imagens e associações. E o próprio cara que desenvolveu a curva do esquecimento, que diz que tudo que você estudar tem que ser revisado de uma forma espaçada, através da teoria da repetição espaçada, para que você não esqueça, não jogue fora o seu tempo. E quando você for criar essas imagens e associações, o ideal é que você codifique elas através de técnicas mnemônicas. Ok? Como é que você vai codificar essas imagens? Através de associações. Ok? Quer dizer, tudo faz sentido. Não faz sentido? Você vai pegar a informação nova, você vai ter certeza que você aprendeu ela. Como que você vai ter certeza? Uma coisa que eu sempre uso é o seguinte: se eu conseguir falar sobre ela, eu aprendi os 6 elementos da comunicação, que é o emissor, o receptor, a mensagem, o canal, o referente e o outro lá, que é o local. Beleza, que é o local, digamos que seja. Aí, o que eu faço? Peguei essas informações. Aí eu pego essas informações, olha que bagunça que tá aqui atrás. E aí eu vou lá e faço o seguinte: bom, o primeiro
lembrei. O primeiro é o emissor, correto? Aí eu vou transformar, eu sei que o emissor é o cara que fala. Aí eu transformo o emissor em uma imagem. Para mim, o emissor me lembra o quê? O microfone, que é o cara que fala. Beleza? O microfone. O segundo elemento da comunicação é quem? É o receptor. O receptor é o cara que recebe a informação. É para quem o emissor está falando. Então, o que eu imagino no receptor? Quando eu penso em receptor, qual é a imagem que vem na minha cabeça? Vem uma cegonha. Olha que louco. Na minha cabeça vem a cegonha. Mas Adriano, na minha cabeça não vem a cegonha. Foda-se, a imagem que vem na sua cabeça você usa. Ok? Não importa quão suja seja a imagem. Vai lá e usa essa imagem. De preferência, a primeira imagem que vem na sua cabeça. Porra, eu não sei desenhar a merda de uma cegonha. Digamos que seja uma cegonha, com os carrinhos aqui dentro. Ok? O terceiro cara é o que? O emissor tá falando com o receptor e o receptor recebe. Recebe o que? Uma mensagem. Ele recebe uma mensagem, ok? Deixa eu trocar de caneta que tá ficando feio pra cacete. Recebe uma mensagem. Essa mensagem, quando eu penso nisso aqui, nessa mensagem, me vem à cabeça o quê? A mensagem é é o tipo de comunicação. Como assim? Se é por a mensagem é o conteúdo da comunicação. E aí quando eu penso nisso, o que eu lembro? Eu lembro de um dicionário. Digamos que seja um dicionário, de Aurélio. Beleza. Aí eu lembro de um dicionário. Beleza. A próxima primeiro emissor, receptor, mensagem. A próximo elemento da comunicação, só um exemplo aqui para você saber como é que faz. O quarto elemento é o que? É o código. Código. O que é o código? O código é o que é o tipo de língua que a pessoa está falando. É o tipo de língua. Ou seja, é a linguagem. Quando eu penso nisso, é a linguagem. Se é português, se é espanhol, se é a linguagem dos sinais. Entendeu? Se é a body language ou que diabo que é aquilo. Ok? Então você vai lá e pensa, quando eu lembro de código, o que vem na minha cabeça? Se você vê tanto filme quanto eu, provavelmente veio aquele cara do Neo com aquele monte de código descendo, subindo, fazendo aquele monte de código verde saindo da tela. Ok? Desenho é ruim, cara. Você desenha tão ruim quanto eu. Sabe o que você faz? Você vai no Google Imagem e digita a palavra-chave. E aí você vai ter lá várias representações daquela ideia. A que tiver mais parecido com a que tem na sua cabeça, você usa. Ok? O quinto elemento da comunicação, se estiver estudando português, você já sabe qual que é. É qual? É o referente. Você vê que não é fácil. Eu tô semana sem revisar isso aí e já vem alguma coisa na cabeça ainda. O referente. Quem é o referente? O referente você pode pensar o seguinte, que é o contexto, que é o assunto. Mas aí eu tô lembrando aqui que eu tive um problema para transformar o referente numa imagem, ok? Aí o que eu fiz? Eu peguei o meio que o sinônimo de referente, né? E aí eu transformei numa parada mnemônica. Ou seja, eu peguei o assunto e peguei e dividi assunto. Aí eu fiz assim, ó. Susto. Aí você pensa, que merda, cara, que coisa horrível. Mas, cara,
faz sentido, entre aspas. Quando você fala, susto, não parece assunto? A fonética é parecida. Então é isso aí. Beleza, mas como é que isso vai fazer com que eu aprenda? Cara, isso aqui não tem nada a ver com o que você aprendeu antes. Isso daqui é uma forma de codificar a informação no seu cérebro. Entendeu? Isso aqui é tipo a representação de um pendrive no seu cérebro. Ok? Você está codificando ela no seu cérebro. Aí quando você pensar em referente, você vai lembrar, susto. Eu fiz o quê? Eu fui lá no Google Imagem e peguei a imagem do Bob Esponja. Entendeu? E a imagem que tá lá no Google lá é ele tomando um susto. Eu não sei desenhar ele tomando um susto aqui, mas já deu pra você pegar a ideia. A última, só pra de saída aqui, vamos ver se eu consigo lembrar. Que é a sexta. É local, referente. É o local? É o local, se eu não me engano, hein? É o local. O local. Porque o local eu lembrei do Walmart. Como assim? Porque a informação pode ser passada através de vídeos, através de imagens, através de jornais, revistas e tal. Aí eu tive que pensar, criar uma imagem que me viesse à cabeça o quê? É uma imagem que vai representar um local onde tenha várias coisas diferentes, de vários nichos diferentes. Aí eu pensei, o Walmart tem tudo isso. Aí eu falei que peguei uma imagem do Google Imagem e botei lá. Eu ainda tenho dúvida se é realmente local, viu? Eu lembro que você quer o 5, né? O 6 não. Era o 5, o 6 que era o referente. E era o Walmart mesmo. Mas aí o local eu já não tenho certeza. Mas aí você pegou a ideia. Então toda vez que você for aprender, você vai. Vou pegar a revisão aqui. Nossa, que bagunça. Você vai pegar a informação, você entendeu como o cérebro aprende através da evolução, que ele foi lá e criou a forma máxima dele aprender. Você vai pegar a informação, você vai ter certeza que aprendeu dando uma aula para você mesmo. Depois de ser dado essa aula, você vai pegar as informações, transformar elas em imagens. Você vai, claro, fazer seu resumo, fazer sua anotação lá, sua anotação dinâmica, que eu vou falar mais sobre isso em outras aulas, uma anotação mais dinâmica. E aí, através dessa anotação dinâmica, você vai fazer associações com essas imagens. Eu não disse aqui, mas tem uma historinha por trás aqui, ó. O emissor é um microfone. O que o microfone está fazendo com o receptor? Entendeu? Mas não dá tempo aqui, já tem quase 19 minutos. O que o microfone está fazendo com a cegonha? O que a cegonha está fazendo com o Aurélio? O que o Aurélio está fazendo com o código? O que o código está fazendo com o Bob Esponja? O que o Bob Esponja está fazendo com o Walmart? Entendeu? É uma sequência de imagens. Isso demora muito, porque você demorou 20 minutos para explicar. Não. Eu só fiz para ficar didático. O que você vai fazer em 3 minutos você faz isso. Por quê? É só você aprendeu, você demorou, você fez o trabalho duro, que é o quê? Aprender a matéria. Assim que você aprendeu, você passa 2, 3 minutos criando a imagem, depois mais uns 1 minuto e meio criando uma historinha entre elas, e aí você vai ter certeza absoluta que você nunca mais vai esquecer. E aí, se você prestou atenção bem na curva do esquecimento, você sabe que você tem que fazer repetições passadas dessa historinha, porque a informação que você aprendeu está segura na sua mente, enquanto você não atingir o limite aqui da sua memória da curva do esquecimento. Porque se você atingir, você tá fudido. Por quê? Porque você vai ter que estudar toda aquela merda de novo. Você vai ter que aprender tudo de novo. Estudar é ruim. Não
Não, na verdade estudar é ruim. O foda mesmo é você aprender. O foda mesmo é quando você tem aquele conhecimento na sua cabeça. Garanto que quando o Elon Musk lá inventar, se der certo aquela parada dele lá de você conseguir colocar uma inteligência artificial no seu cérebro e aí você vai conseguir digerir informação assim, ó, na velocidade da internet, eu garanto que um monte de gente, eu vou ser o primeiro que tá lá na fila. Por quê? Porque esse aqui, cara, esse tipo de trabalho duro não é muito foda, não é muito legal. O legal é você saber o conteúdo, saber poder falar, poder ler um livro, entender todo ele de primeira sem ter que ficar fazendo aprendizagem ativa e blá blá blá. Ok? Então, bota aí nos comentários o que você achou dessa aula, se você gostou, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de vídeo, que tipo de técnica você gostaria que eu abordasse aqui. Se você quiser se inscrever no canal, fique à vontade. Até uma próxima. Tchau.